Ei, você aí, assistindo isso no conforto da sua casa, já parou para pensar que a história do Brasil que te ensinaram na escola pode ser só a ponta de um iceberg gigantesco e sombrio? Aquela narrativa clássica de que tudo começou em 1500, com a chegada de Pedro Álvares Cabral e sua frota de navios. Como se antes disso o nosso território fosse um vazio imenso, uma terra desabitada esperando ser descoberta? Meu amigo, prepare-se para mergulhar em um mundo de segredos ocultos, mistérios da Amazônia e rastros de civilizações antigas que vão te deixar arrepiado. Bem-vindo ao canal Rastros do Medo, onde desenterramos as histórias que o tempo tentou apagar, mas que ainda ecoam como sussurros no vento da floresta. Hoje vamos revelar o Brasil antes de 1500. A história que você nunca aprendeu, cheia de povos indígenas ancestrais, cidades perdidas na selva e práticas que moldaram o continente de formas que você nem imagina. Fique comigo até o final, porque o que vem por aí vai mudar para sempre como você vê o nosso país. Vamos começar do princípio. Ou melhor, do que achamos ser o princípio. Imagine isso. Há dezenas de milhares de anos, quando o mundo ainda era moldado por glaciações e migrações épicas, os primeiros humanos pisaram no que hoje chamamos de Brasil. Não foram os portugueses com suas caravelas reluzentes, foram povos vindos de longe, talvez atravessando o Estreito de Bering durante a Era do Gelo. Ou quem sabe navegando pelos oceanos em embarcações primitivas, vindos da Ásia, da África ou até da Polinésia. Cientistas e arqueólogos, mergulhando em sítios como a Serra da Capivara, no Piauí, encontraram evidências que datam de mais de 50 mil anos atrás. Pinturas rupestres que contam histórias de caçadas ferozes, rituais com espíritos ancestrais e uma conexão profunda com a terra. Essas marcas nas rochas não são rabiscos aleatórios. São crônicas vivas de um povo que enfrentava feras gigantes, como mastodontes e tigres dentes de sabre, em um continente selvagem e imprevisível. Mas o que realmente assombra é pensar na escala disso tudo. Antes de 1500, o Brasil não era um deserto verde. Estimativas recentes, baseadas em escavações na Amazônia, sugerem que até 10 milhões de indígenas habitavam essas terras. 10 milhões! Isso é mais do que a população de muitas capitais modernas. E não eram tribos isoladas, nômades perdidos na mata. Não. Eles construíram sociedades complexas, com sistemas agrícolas que desafiam nossa compreensão atual de sustentabilidade. Pense na terra preta, essa substância mágica que os antigos indígenas criaram misturando carvão, ossos e resíduos orgânicos ao solo infértil da floresta. Essa técnica ancestral transformava terras pobres em jardins férteis que duravam séculos. Hoje, agricultores modernos ainda se beneficiam disso. Mas imagine o conhecimento perdido. Xamãs e líderes tribais que dominavam a alquimia da terra, criando florestas comestíveis onde cada árvore era plantada com propósito, fornecendo frutas, remédios e abrigo. Agora vamos nos aprofundar na Amazônia, o coração pulsante dessa história esquecida. Você acha que a maior floresta tropical do mundo era só um emaranhado de árvores intocadas? Pense de novo. Arqueólogos descobriram geoglifos enormes, figuras geométricas escavadas no solo, visíveis só do céu, como as linhas de Nazca no Peru, mas aqui, no Acre e em Rondônia. Esses desenhos, datados de 2000 anos atrás, medem centenas de metros e formam círculos, quadrados e estradas que conectavam vilarejos. O que eles representavam? Cerimônias rituais para invocar espíritos da chuva, mapas estelares para guiar migrações, ou defesas contra inimigos invisíveis? Imagine caminhar por esses caminhos antigos, sentindo o chão vibrar com os ecos de tambores tribais, enquanto pajés entoavam cânticos para afastar os demônios da selva. Esses geoglifos não são acidentes. São provas de uma engenharia avançada, onde povos como os Kuikuro e os Xinguanos construíram redes de canais, represas e montes artificiais para controlar inundações e cultivar mandioca, milho e pequi em escala massiva. E as cidades? Sim, cidades grandiosas na Amazônia pré-colonial. Em lugares como Alto Xingu, escavações revelam assentamentos circulares com praças centrais, casas comunais que abrigavam centenas de pessoas e estradas que se estendiam por quilômetros. Uma delas, conhecida como Cuicugu, poderia ter sido lar para milhares de habitantes, com muralhas de terra e fossos que protegiam contra invasores. Esses povos não eram primitivos. Eles tinham hierarquias sociais, com caciques que usavam adornos de penas coloridas e colares de dentes de onça, simbolizando poder e conexão com o mundo espiritual. Curiosidade arrepiante: muitos desses sítios foram abandonados de repente, como se uma praga ou uma guerra cósmica os tivesse varrido. Doenças trazidas por contatos iniciais? Ou algo mais sinistro como lendas de espíritos vingativos que puniam o desequilíbrio com a natureza? Falando em povos indígenas ancestrais, vamos destacar alguns que moldaram esse Brasil misterioso. Os Tupi-Guarani, guerreiros ferozes que dominavam a costa e o interior,
com sua língua que ecoa até hoje em nomes como Ipanema ou Guarujá. Eles viviam em aldeias fortificadas, praticando agricultura itinerante e caçadas com zarabatanas envenenadas. Mas o que realmente intriga é sua cosmologia. Acreditavam em Tupã, o deus do trovão, e em Anhangá, o espírito maligno que assombrava os desobedientes. Rituais de canibalismo ritualístico, sim, você leu certo, eram parte de guerras intertribais, onde devorar o inimigo incorporava sua força. Não era selvageria gratuita. Era um ato sagrado, um ciclo de vingança e honra que mantinha o equilíbrio entre tribos rivais como os Tupinambá e os Tupiniquim. No norte, os Marajoara da ilha de Marajó criaram uma civilização cerâmica impressionante. Suas urnas funerárias decoradas com motivos zoomórficos, serpentes entrelaçadas, jaguares rugindo, guardavam os restos de líderes em montes artificiais, que desafiavam as enchentes do Amazonas. Imagine enterros noturnos à luz de fogueiras, com danças que invocavam ancestrais para guiar as almas ao além. Esses povos manipulavam o ambiente, construíam diques para a piscicultura, capturando peixes em massa durante as cheias. Curiosidade que desperta medo. Lendas falam de espíritos aquáticos, como o boto cor-de-rosa que seduzia humanos para arrastá-los às profundezas. Talvez uma metáfora para os perigos das águas traiçoeiras que eles navegavam diariamente. Mais ao sul, os povos Jê, como os Keigan e os Xoclen, habitavam as matas atlânticas e planaltos. Eles eram mestres da caça com arcos precisos, capazes de abater aves em voo. Suas sociedades eram igualitárias, mas com xamãs que entravam em transe para curar doenças ou prever catástrofes. Pense em visões alucinógenas induzidas por plantas sagradas, onde o xamã viajava para reinos espirituais cheios de feras mitológicas. Uma curiosidade fascinante. Eles criaram redes de trilhas que conectavam o interior ao litoral, trocando sementes, ferramentas e conhecimentos. Mas o que assombra é o impacto das migrações, guerras constantes por território, deixando rastros de vilarejos queimados e ossos espalhados, ecos de conflitos que moldaram a geografia humana do Brasil. E não podemos esquecer os povos do Nordeste, como os Patiguara e os Tremembé, que enfrentavam secas com engenhosidade, armazenando água em cisternas naturais e cultivando cactos comestíveis. Seus petroglifos na Serra da Capivara contam sagas de heróis que lutavam contra monstros mitológicos, talvez inspirados em fósseis de megafauna que eles desenterravam. Imagine uma criança indígena, há 12 mil anos, desenhando nas paredes de uma caverna caçada um preguiça gigante, cujos ossos ainda são encontrados hoje. Esses desenhos não são arte infantil. São mapas de sobrevivência, lições passadas de geração em geração sobre perigos invisíveis. Agora pare e reflita. Por que essa história foi apagada? Quando os europeus chegaram, viram uma terra virgem, mas era o oposto. Doenças como varíola e sarampo, trazidas pelos colonizadores, dizimaram até 90% da população indígena em poucas décadas. Cidades outrora vibrantes viraram ruínas cobertas pela selva, e os sobreviventes foram escravizados ou forçados a fugir. Mas os rastros permanecem. Na biodiversidade da Amazônia, onde espécies domesticadas como o açaí e o cacau foram selecionadas por mãos ancestrais. Na língua portuguesa, salpicada de palavras tupi como abacaxi e jaguar, e nas lendas que ainda assustam, como a curupira, o guardião da floresta que pune caçadores gananciosos com ilusões terríveis, garantindo comida o ano todo. Ou que em Santarém, artefatos de cerâmica com faces humanas sugerem cultos a deuses híbridos, meio homem, meio animal, e o mistério das múmias Guajajara, preservadas em cavernas com ervas que desafiam a decomposição. Esses povos conheciam segredos da mumificação natural, talvez para manter os ancestrais vivos em rituais. Imagine uma noite na Amazônia pré-1500. Fogueiras crepitando, contadores de histórias narrando épicos de heróis que enfrentavam uma pinguari, uma besta peluda com boca no estômago, símbolo do medo ao desconhecido. Crianças aprendiam a tecer redes de pesca, enquanto ouviam sobre o grande dilúvio. Mitos que ecoam narrativas bíblicas, sugerindo contatos antigos entre continentes. Mulheres, líderes em muitas tribos, gerenciavam plantações e curas, usando a ayahuasca para visões proféticas que guiavam decisões tribais. Homens caçavam com lanças envenenadas com curare, paralisando presas sem derramar sangue, em harmonia com a crença de que cada animal tem um espírito guardião, mas nem tudo era paz. Guerras intertribais eram ferozes, com alianças e traições que rivalizavam com intrigas medievais. Os Aimoré, conhecidos como comedores de gente, aterrorizavam rivais com ataques surpresa, deixando rastros de medo que os portugueses mais tarde exploraram. Curiosidade sombria. Crânios encontrados com marcas de trepanação, cirurgias cranianas primitivas, mostram que eles tratavam ferimentos de batalha com precisão, usando ferramentas de osso e ervas analgésicas. Sobreviventes contavam histórias de visões durante a dor, como se os espíritos guiassem a lâmina. No Cerrado,
Povos como o Xerente construíam vilas em círculos sagrados, com casas de palha que resistiam a ventanias. Eles domesticaram o fogo para queimar savanas, criando pastagens para atrair caça, menos uma técnica de manejo ambiental que previne incêndios devastadores hoje. No Pantanal, os Guató navegavam rios infestados de piranhas em canoas esculpidas de troncos gigantes, pescando com arpões e redes. Lendas de serpentes aquáticas gigantes, como a sucuri, alertavam para perigos reais, misturando medo e sabedoria. Avançando para o sul, os Guarani viviam em Tecoas, terras sagradas, menos com crenças, em uma terra sem males, um paraíso além das montanhas. Sua migração épica, guiada por profecias, os levou a cruzar rios e florestas, deixando trilhas que ainda são usadas. Curiosidade: eles usavam erva mate em rituais para visões coletivas, fortalecendo laços comunitários em meio a ameaças externas. Mesmo antes de 1500, havia grupos isolados, vivendo em harmonia profunda, mas sempre vigilantes contra invasores. Imagine sentinelas invisíveis, pintados com genipapo para camuflagem, protegendo territórios sagrados de olhares profanos. Agora pense no impacto global. Esses povos moldaram a biodiversidade que sustenta o planeta. A Amazônia não é pulmão do mundo por acidente. É herança de milênios de cuidado indígena. Mas a colonização trouxe o apocalipse. Populações dizimadas, conhecimentos perdidos, florestas exploradas. Rastros de medo persistem em ruínas assombradas onde espíritos, segundo lendas, ainda vagam. Ufa, que jornada, né? Se você chegou até aqui, parabéns. Você agora sabe mais sobre o Brasil antigo do que a maioria. Mas não pare por aí. Dê um like se esses mistérios te arrepiaram, inscreva-se no canal Rastros do Medo para mais histórias que desenterram o desconhecido. Ative o sininho para não perder nada. E olha só, tem mais um vídeo aparecendo na tela agora mesmo, clique e continue a aventura. Até a próxima, e lembre-se, o passado sempre deixa rastros.